Olá, eu sou o professor André Zuber e essa é a aula de número 21 do curso de Termodinâmica 2, aqui do canal UTermo. E essa aula é a última aula referente ao equilíbrio líquido-vapor. Você deve ter percebido que ao longo deste curso nós abordamos vários aspectos desse tipo de equilíbrio. E nesta última aula, intitulada Equilíbrio líquido-vapor, parte 7, nós vamos ver a solubilidade de gases em líquidos. E os objetivos desta aula são os seguintes. Então, ao final desta aula, espera-se que você saiba tratar a solubilidade de gases em líquidos usando a lei de Henry para o comportamento ideal e não ideal. Além disso, espera-se que você saiba corrigir as constantes de Henry existentes na literatura para variações em pressão ou em temperatura. Então vamos começar a falar um pouquinho mais sobre a solubilidade de gases em líquidos. Existem vários exemplos na natureza que nós podemos citar referentes a esse tipo de equilíbrio líquido-vapor. E um exemplo muito próximo de você, que com certeza você já deve ter visto em dias muito quentes de verão, é esse aqui. Quem nunca tomou um refrigerante, pode ser até a Coca-Cola, em dias quentes de verão para matar a sede? Pois é, a Coca-Cola é uma mistura do tipo equilíbrio líquido-vapor. Se você observar, existem várias bolinhas na Coca-Cola que são bolhas de CO2 dissolvidas numa solução aquosa de xarope de cola com água e açúcar. Pois bem, em muitas indústrias alimentícias, especialmente essas de produção de refrigerantes, utilizam os conceitos do equilíbrio líquido-vapor justamente para carbonatar algumas bebidas. No caso da Coca-Cola, se você não sabia, a Coca-Cola é envasada a 4 graus Celsius na indústria. E aí você deve se perguntar, mas por que eles produzem Coca-Cola geladinha ao longo do processo? Bem, isso não é simplesmente uma forma de satisfazer quem gosta da bebida, e sim tem a ver com uma questão de solubilidade de gases em líquidos. A 4 graus Celsius, o CO2 se torna muito mais solúvel na fase líquida do refrigerante do que em outras temperaturas maiores. Por isso, o controle de temperatura é fundamental para produzir a bebida carbonatada na especificação correta. Mas é claro que se você não bebe refrigerante, esse conceito se aplica também para água com gás. Diferentemente do que a gente vê para sólidos, geralmente no caso dos gases, quanto menor a temperatura, mais solúvel é esse gás na fase líquida. E isso pode se estender a um segundo exemplo. Vamos dizer que você não tome nem água com gás, nem bebidas carbonatadas como refrigerantes, mas você prefira uma cidra ou, quem sabe, um champanhe. Essas bolinhas que você vê no pelage da taça também podem ser provenientes de um processo de fermentação. E o que ocorre é um equilíbrio entre o CO2 que é produzido na fermentação e que passa a ser dissolvido, por exemplo, no champanhe. Mas é claro que existem muitos outros exemplos de equilíbrio líquido-vapor na natureza. Um outro exemplo é na água do mar. Quando você observa toda a beleza da natureza no fundo do mar, você tem que lembrar que muitas dessas espécies sobrevivem com a quantidade de O2 dissolvido na água do mar. E aí você deve se perguntar, será que a quantidade de oxigênio dissolvido na água do mar ela tem a mesma proporção que nós encontramos, por exemplo, para nós mamíferos que vivemos na superfície da Terra? Você sabe que a quantidade de oxigênio no ar atmosférico tem uma proporção molar de 21%. O restante equivale ao nitrogênio, ou seja, 79%. Então, nós vivemos com uma quantidade disponível de 21% de oxigênio. E qual a disponibilidade de oxigênio dissolvido na água do mar para um animal aquático? Bem, ao longo dessa aula você vai ter a oportunidade de fazer essa conta e verificar qual é a fração molar de oxigênio dissolvida na água. E a partir desses exemplos, várias perguntas podem ser proferidas
relacionadas com o equilíbrio líquido-vapor. Uma delas é por que nas bebidas carbonatadas nós não colocamos ar atmosférico? Ou por que um mergulhador, ao ir para águas muito profundas, não pode retornar rapidamente para a superfície? Nesses dois casos, a resposta está relacionada com o equilíbrio líquido-vapor e principalmente com a solubilidade dos gases nos líquidos. Se você nunca pensou sobre o tema, é capaz de no final dessa aula você conseguir fazer algumas suposições mediante alguns conceitos teóricos que eu vou apresentar para você a partir de agora. Depois de citado alguns exemplos, vamos falar sobre a problemática da solubilidade de gases em líquidos. Essa problemática está totalmente relacionada com uma das referências que nós vimos na aula sobre soluções. Você deve lembrar que nós tratamos as fases líquidas com duas referências. Ou os líquidos são ideais na base de Lewis-Randall, ou os líquidos são ideais na base de Henry. No caso de Lewis-Randall, geralmente se aplicam aos solventes, e no caso da referência de Henry, se aplicam aos solutos. Vamos entender essa problemática do equilíbrio líquido-vapor e as referências que eu acabei de citar a partir deste exemplo. Então imagine que o nosso objetivo seria calcular a solubilidade do CO2 em água para um sistema a 1 bar e a 25 graus Celsius. Imagine que esse sistema está em equilíbrio líquido-vapor. Então nós temos a fase vapor e a fase líquida, e o CO2 está presente tanto na fase líquida como vapor, e a água também, na fase líquida e na fase vapor. Uma vez que a temperatura e a pressão são baixas, nós podemos fazer a seguinte imposição frente à equação do critério de isofugacidade. Nós podemos considerar que o vapor é ideal e o líquido também é ideal. Nesse caso, a equação de número 1 que mostra o critério de isofugacidade, ou seja, a fugacidade de uma espécie I na fase vapor deve ser igual à fugacidade de I na fase líquida, essa equação pode ser reescrita da seguinte maneira: y de I vezes P igual a x de I vezes P sat. É a equação da lei de Raoult que nós vimos no começo dos estudos do equilíbrio líquido-vapor. A equação de número 2 é escrita genericamente para qualquer composto I presente nessa mistura. Como nós temos dois compostos, ou seja, o CO2 e a água, nós podemos escrever dois critérios de isofugacidade para esse sistema. Então, nós temos y da água vezes P igual a x da água vezes a pressão de saturação da água, e o y de CO2 vezes a pressão total do sistema igual ao x de CO2 vezes a pressão de saturação do CO2. Quando nós começamos a análise do equilíbrio líquido-vapor, considerando primeiramente a substância água, nós podemos analisar que a fração de água na fase líquida pode ser calculada por meio da equação do critério de isofugacidade, e aí nós temos fração de água na fase líquida como sendo y de água vezes a pressão total do sistema dividido pela pressão de saturação da água. Nesse caso, veja que essa conta apresentada pela equação de número 3 depende da pressão de saturação da água. Então, como a pressão de saturação é uma função da temperatura, e a temperatura equivale a 25 graus Celsius, então nós podemos usar o software ThermoSolver para buscar, a partir da calculadora de pressão de saturação, nós podemos colocar aqui a temperatura de 25 graus Celsius e nós temos aqui o valor da pressão de saturação da água. Veja que essa conta ela pode ser feita facilmente, porque a temperatura se enquadra na faixa estabelecida para o equilíbrio líquido-vapor da água pura. Contudo, quando nós fazemos essa análise para o CO2, ou seja, reescrevendo aí a fração de CO2 na fase líquida como sendo y vezes P dividido pela pressão de saturação, veja que nós também precisamos calcular aqui a pressão de saturação do CO2. E no momento em que nós vamos fazer essa conta, colocando a temperatura como 25 graus Celsius, você pode perceber que nós estamos fora
da faixa do equilíbrio de líquido-vapor para o CO2 puro. Por isso, essa conta não pode ser realizada. Desta maneira, as duas equações que nós fizemos para o critério de isofugacidade das duas espécies água e CO2 vão ficar da seguinte maneira. No caso do CO2, nós precisaremos mudar a pressão de saturação pela constante de Henry. Ou seja, nesse sistema, a água vai ficar na condição de solução ideal com base em Lewis-Randall, e agora o CO2, por não ter uma pressão de saturação nessa condição, usará a constante de Henry e ficará nessa referida base para o cálculo do equilíbrio líquido-vapor. E essa constante de Henry, ou seja, esse H maiúsculo do CO2, pode ser determinado por meio de tabelas como essa que aparece agora na sua tela. Veja que nós temos essa tabela do International Critical Tables e nós temos diferentes valores da constante de Henry para gases dissolvidos em água a 25 graus Celsius. Veja que nessa lista nós temos argônio, bromo, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e demais gases. Veja também que o valor da constante de Henry é um valor bastante alto para alguns gases, como por exemplo para o gás bromo, que o valor dele é 74.686 bar. Já para o caso do CO2, perceba que o valor é pequeno. Então nós temos um valor de 1.651,9 bar. Aqui fica a dica para você pensar por que nós utilizamos CO2 para carbonatar refrigerantes e não nitrogênio. Será que você consegue identificar como que a constante de Henry influencia a solubilidade? Caso você consiga, deixa aqui nos comentários. No exercício de aplicação número 1, nós temos o seguinte enunciado. Calcule a solubilidade do O2 presente no ar atmosférico em equilíbrio com a água a 25 graus Celsius. Obtenha sua resposta em letra A, fração molar, e letra B, molaridade. Então, aqui na folha de resolução deste exercício, vamos primeiro anotar qual é o objetivo deste problema. Então, o objetivo é calcular a solubilidade do gás oxigênio em água. A temperatura do problema é 25 graus Celsius. Na letra A, nós iremos determinar a fração molar do oxigênio na fase líquida e na letra B, a molaridade do gás oxigênio nesse sistema. Então, nós podemos começar pensando na resolução deste exercício que esse sistema encontra-se em equilíbrio líquido-vapor. Então, nós teremos uma fase líquida, onde haverá uma certa quantidade de gás oxigênio dissolvido em água, e nós também temos uma fase vapor, e essa fase vapor corresponde ao ar atmosférico. Então, nós temos uma certa quantidade de gás oxigênio e também gás nitrogênio. Nessa condição de ar atmosférico, é importante relembrar qual é a composição do ar. Nesse caso, a gente tem 21% de gás oxigênio e 79% de gás nitrogênio. É importante que você lembre que essas frações ou porcentagens equivalem à porcentagem molar. Dessa maneira, nós sabemos que a fração do gás oxigênio na fase vapor equivale a 0,21 e a fração do gás nitrogênio na fase vapor equivale a 0,79. Como o gás oxigênio estará tanto na fase vapor quanto na fase líquida, nós podemos escrever o critério de isofugacidade. Ou seja, a fugacidade do O2 na fase vapor deve ser igual à fugacidade do O2 na fase líquida. Considerando que o vapor e o líquido são ideais, então a equação do critério de isofugacidade pode ser reescrita como y de O2 vezes P, ou seja, a fração de O2 na fase vapor vezes a pressão total do sistema, igual a fração do O2 na fase líquida vezes a fugacidade de O2 de referência. Como nós estamos tratando de um gás,
Então, nós vamos utilizar a fugacidade de referência com base em Henry. E aí nós temos a colocação da constante de Henry na equação do critério de isofugacidade. Então, veja que neste momento nós isolamos o x de O2 e ele ficou igual a y de O2 vezes P dividido pela constante de Henry do O2. Veja que nós já conhecemos o valor da fração na fase vapor, a pressão do sistema é a pressão ambiente. Então, com a informação da aula, nós podemos retornar à tabela de solubilidade de gases em líquidos. Veja que dessa tabela nós estamos obtendo o valor da constante de Henry para diversos gases em água a 25 graus Celsius, exatamente na temperatura em que a gente tem esse equilíbrio de fases. Portanto, basta nós virmos aqui na especificação do O2 e registrarmos este valor. Tome cuidado para utilizar corretamente a divisão dos decimais, pois essa tabela encontra-se na notação americana. Substituindo os valores de 0,21, 1 bar e 44.253,9, nós podemos cancelar as unidades e nós temos que a fração molar do O2 na fase líquida é de 4,75 vezes 10 a menos 6. Veja que essa quantidade responde à letra A do problema e você também pode perceber que essa quantidade é muito pequena, pois o valor é 10 a menos 6. Na letra B, pede-se o cálculo da molaridade. Lembrando que molaridade é definida por número de mols de O2 por litro de solução. De maneira semelhante, nós podemos escrever a seguinte equação. Nós podemos relacionar a fração molar de O2 na fase líquida deste sistema como sendo o número de mols de O2 dividido pelo número de mols de O2 mais o número de mols de água. Como nós vimos na resolução da letra A, a fração molar de O2 nesse sistema é muito pequena. Isso significa que o número de mols de O2 presente na fase líquida é muito ínfimo. Portanto, nós poderíamos negligenciar este valor em comparação com o termo que soma, ou seja, o número de mols de água. Então, a equação pode ser escrita o número de mols de O2 em relação ao número de mols de água. Desta relação, nós temos que o número de mols de O2 pode ser calculado como a fração de O2 no sistema vezes o número de mols de água. E aí nós podemos substituir esta relação na equação anterior. Então, a molaridade do O2 pode ser escrita como a fração molar do O2 na fase líquida vezes o número de mols de água na fase líquida dividido pelo volume da solução. Como a quantidade de O2 na solução é muito pequena, a gente pode assumir que o volume total da solução equivale basicamente ao volume de água no sistema. E a equação pode ser reescrita desta maneira. Além disso, nós podemos substituir a razão de número de mols de água pelo volume total de água como 1 sobre volume molar de água. E por fim, nós temos a seguinte relação: fração de O2 dividido pelo volume molar da água pura. Substituindo o valor da fração molar encontrada na letra A e o volume molar da água como aproximadamente 18 cm³ por mol, então nós temos como resposta 2,63 vezes 10 a menos 7 mol por centímetro cúbico. Mas lembre-se que molaridade é expressa por litro de solução. Por isso, nós podemos converter essa unidade final, lembrando que 1000 cm³ equivale a 1 litro. E aí nós cancelamos e temos a seguinte resposta: 2,63 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Esse é o final da primeira parte da aula sobre equilíbrio líquido-vapor considerando solubilidade de gases em líquidos. Espero que você tenha gostado da resolução deste exercício. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários e não perca a continuação dessa aula de número 21 aqui no canal UTermo.